Bom, e agora nós vamos ver como que é essa prova em vídeo prova. Então, vocês têm que identificar dentro de todos os conceitos apresentados para você de fisiologia renal, né? E fazer uma identificação de vocês, quem são vocês, fazer um vídeo de no máximo 5 minutos. Vocês se identificam com RA aqui, ó, eu sou fulano e tal, para eu saber quem são vocês. E dentro de todos os conceitos de fisiologia renal, vocês escolhem um tópico relacionado ao reflexo de micção, filtração glomerular, processos envolvidos na formação da consideração de lição da urina, ou mesmo equilíbrio ácido básico. E no vídeo, 5 minutos, vocês devem explicar o conceito escolhido por vocês e a importância desse fenômeno fisiológico para a manutenção da saúde, tá bom? Então é isso que eu gostaria de ver vocês e postar esse vídeo no Classroom, tá? Além disso, eu trago aqui para vocês exemplos de resultados de aula prática. Obviamente, as nossas urinas não eram assim. As urinas eram amarelo mais claro e amarelo mais intenso. E alguns resultados aqui. Então, olha, tempo zero, observem, esses voluntários autorizaram colocar o nome deles aqui, são alunos da Unicamp, dos diferentes cursos de graduação ao longo dos anos. Eu trouxe 3 exemplos aqui. Então, nós temos o grupo controle, grupo água, grupo isotônico, grupo café e grupo café. Café exatamente igual, tomado exatamente da mesma forma, volume pequeno. Água 1 litro, isotônico 1 litro. Lembrando que no tempo zero todos coletaram a urina sem ter feito nenhuma manobra, nem de desidratação, nem de superidratação e nem do diurético, tá? Então, observem que existe uma variação importante da quantidade, no volume de urina que os indivíduos chegam. Então, o tempo zero, o voluntário 1 trouxe 54 ml, o 2, 49, o 3, olha aqui, 490, o 4, 100, o outro 110. Então, dois valores, esse valor está muito fora do padrão, então a pessoa fez sobrecarga hídrica antes de ir para a aula, com certeza, tá? E a gente consegue ver aqui, ok? O fluxo urinário a gente não consegue quantificar no tempo zero, por quê? Porque fluxo é volume por tempo. O tempo zero a gente não sabe quando os voluntários esvaziaram a bexiga, então ele não é considerado, ok? pH da urina 6, a maioria dos nossos voluntários está alimentado, então o pH é mais alcalino, ok? A cor da urina está bastante amarelada, então 3 cruzinhas, uma urina padrão, aquele amarelo do Becker, do proveta que nós vimos aqui. Esses têm o mesmo volume e têm a mesma intensidade de amarelo, tá? Esse aqui é mais claro, porque a urina provavelmente está bem diluída. Café mais claro também e café mais claro. A turbidade é positiva para alguns voluntários e para outros não. A turbidade é bem relacionada com o período menstrual que a pessoa se encontra, por exemplo, se forem meninas. Pode estar relacionado com o que foi alimentado, se tiver suco, se tiver alguma coisa que tem coloração que pode causar alteração de pigmento e precipitação. A gente vê aqui, mas não consegue identificar o que é, tá? E a densidade. A densidade da urina varia de 1, que é a densidade da água, até 1,060. Nesse caso aqui, a gente está pegando a urina com densidade elevada, 1030, 1037, 1,030 a 1,037, mas são valores não tão elevados e o indivíduo está dentro do padrão, ok? Observe que ao longo do tempo ele não consegue concentrar mais a urina dele porque ele está no máximo de concentração. Então, a gente, nesse caso aqui, não consegue ver uma alteração na composição da urina, exceto uma leve diluição aqui, que provavelmente é por conta do baixo volume, e ele deve ter lavado o becker, isso sobrou um restinho de líquido ali e ele não alterou a composição da urina. Então, nós não temos um voluntário controle padrão aqui, tá? Isso acontece também, provavelmente uma aula à noite, que não estava tão seco, não estava tão quente, tá?
Voluntário água, olha aqui, de 49 foi para 260 e foi para 390. Então, o volume em 30 minutos aqui é altíssimo. Fluxo urinário, ele varia entre meio e 1. Observe aqui, ó, que já foi para 4,3 e depois para 13. A urina foi ficando mais alcalina porque existe um tamponamento na célula tubular, onde cada ácido liberado vai ser tamponado por um bicarbonato. E se eu tenho mais bicarbonato chegando do que o ácido consegue tamponar, aí eu perco o bicarbonato na urina, a urina vai ficando mais alcalina. Tá? O fluxo urinário foi para 13, gente, isso é um fluxo muito alto. Então, significa que esse aumento de volume que aconteceu no sangue do indivíduo fez com que houvesse um aumento de pressão que foi sensibilizado à inibição do hormônio antidiurético e o indivíduo se livrou do excesso de líquido, tá? A cor da urina foi ficando incolor, sumiu o amarelo, isso significa que tem muita água nessa urina. A turbidade deixou de existir e a densidade 1, a urina com a densidade de 1. Isso significa que o indivíduo não está jogando íons fora? Não, está jogando. Mas como o volume de água é muito grande, a urina fica extremamente diluída, tá? O mesmo acontece com o isotônico, só que, olha só que interessante, o isotônico ele vai ter um efeito bem acentuado já no minuto 60 e nem tanto no minuto 90, tá? Por quê? Porque ele tem uma absorção rápida do estômago para a corrente sanguínea, isso vai rapidamente inibir o ADH e rapidamente o indivíduo produz um volume de urina, uma densidade da urina igual a 1, igual a da água, como se ele não estivesse liberando íons, tá? E depois volta a ficar normal, não está normal em 9, né? Mas está uma tendência indo para o normal, porque ele vai rapidamente para o extracelular, tá? Então, o Felipe perdeu bastante água, tá? Já estava perdendo quando chegou, mas foi possível perder mais ainda ao longo do tempo, devido à sobrecarga de isotônico, tá? O café, olha só que interessante, o indivíduo teve um aumento do fluxo urinário já no minuto 60, isso significa que ele tem um efeito sensível, efeito diurético sensível, alcalinizou a urina e aumentou o fluxo, tá? Houve uma diluição importante da urina, só que depois, mais 30 minutos, ele já começa a voltar ao normal. Então, o efeito diurético da cafeína é rápido, porque a pessoa que é sensível, o volume tomado foi pequeno, foram 2 xícaras pequenas. Então, fez um efeito rapidamente e depois voltou ao normal. Aqui, o nosso voluntário, a outra voluntária, ela apresenta um fluxo urinário baixo, tá? Até um pouquinho mais elevado que o minuto 90, mas ela está mais parecendo com uma voluntária controle. Observe que ela vai concentrando ao longo do tempo, diminuindo o fluxo urinário, a urina vai ficando mais escura e a densidade vai aumentando. Então, a Stephanie foi totalmente insensível aos efeitos diuréticos da cafeína e ela se comporta como uma voluntária controle, ou seja, tanto faz ela ter tomado café, tá? Não teve efeito diurético. Os outros resultados, se vocês puderem tentar analisar sozinhos e trazerem para mim, seria interessante. Aqui só para explicar, controle e um outro controle para a gente comparar, tá? Porque existem vários controles que a gente vai pegando ao longo do tempo, tá? Voluntários que nem conseguem produzir urina no tempo 90, ó, não conseguiu esvaziar a bexiga. E os voluntários água, que também, olha só, foi embora e não fez a terceira coleta, tá? E essa outra aula que é bem interessante, aqui a gente já consegue ter um controle interessante. O efeito da cafeína não consegue ver porque não tem nem produção de urina, tá? E aqui também não é visto o efeito da cafeína. Por outro lado, a lentificação na ingestão de líquido fez com que ela, que tomou aqui por mais tempo, demorou mais tempo para ingerir líquido, não teve um efeito tão importante como a gente viu no outro, tá? E o isotônico respondeu prontamente. Então, existem essas variações que fazem sentido e são interessantes a gente observar,